Olá a todos, bem-vindos. Hoje é dia 14 de junho e é o último dia das jornadas em torno do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades. Encontramos-nos numa conversa informal que vai começar agora e é o momento que vai encerrar as nossas jornadas, portanto temos aqui uma conversa em torno de testemunhos da diáspora. O meu nome é Filipa Filipe, neste momento encontro-me em Dili e sou natural de Portugal. Olá a todos! Olá. 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 Eu queria começar por pedir, provavelmente aqui, eu não conheço as pessoas que estão aqui comigo, em primeiro lugar, devo dizer isto, e a ideia também é conhecermos aqui um pouco entre nós, não é? E partilharmos testemunhos, porque estamos em sítios completamente diferentes. Eu queria perguntar aqui, por exemplo, à Bibiana, onde é que ela se encontra neste momento? Bom, eu me chamo Bibiana, eu sou brasileira, acho que sou a única brasileira, vocês todos são portugueses? Sim. E, bom, eu venho do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, da capital, e eu falo da França. Nesse momento eu estou na França, em Bordeaux, e mais especificamente, eu moro em Bordeaux, mas nesse final de semana eu estou na casa, numa outra casa no interior. Então, é isso. Então temos o primeiro país que é a França. E a Rita? A Rita Barretir, eu também estou em França. Eu sou portuguesa, da Lausanne, perto de Coimbra, e vivo agora em França, em Estrasburgo, embora tenha passado por outros países onde vivi, porque fui terminar os meus estudos na Holanda, entretanto estive em Moçambique, estive na Islândia, e em França já vivi no sul, em Pau, junto aos Pirineus, e agora estou no norte, em Estrasburgo. E o Leonardo também está a ver-nos aqui de França ou do Dili, ou não sei. Não, olha, eu sou o Leonardo, cresci na Lausanne, por acaso agora até estou na Lausanne, portanto eu trabalho um pouco por toda a Europa, não tenho um país fixo onde costumo estar eu todos os meses, estou em países diferentes, portanto estou 15 dias na Alemanha, estou 15 dias na Bélgica, 15 dias na Holanda, 15 dias no Reino Unido, na Inglaterra, Escócia, portanto ando sempre de um lado para o outro, não tenho um poiso fixo, portanto tenho corrido a Europa toda. E neste momento estou na Lausanne porque é a minha rotação, é a altura de vir a casa, pronto. E acabo por ter residência aqui e estou a descansar mais 2 ou 3 dias e depois vou para o Reino Unido outra vez, a semana que vem. Agora estou assim um bocadinho curiosa por saber quais são as profissões que nós temos aqui, mas antes se calhar de perguntar essa parte, eu gostaria de saber onde é que está a ver a Ana, que é assim a última pessoa que falta. Olá! Eu estou a falar de Londres, eu sou residente aqui há 8 anos, já vivi em Moçambique, já vivi e trabalhei em Angola, estive quase tentada a ir trabalhar para o Brasil e agora está-me a apetecer também mudar, portanto espero que para o ano já vos possa falar de outro sítio, não sei. E sou de Coimbra, perto da Lausanne. Extraordinário! É uma coincidência engraçada. Eu por acaso sou da área de Lisboa, sou mais cá de baixo, sou a única, estou aqui em minoria, o sul está em minoria. São todos professores ou alguém tem assim uma profissão que não esteja ligada ao ensino? Não, eu não estou ligado ao ensino. Eu estou ligado à área de energia renováveis, trabalho com energia eólica neste caso, faço controle de qualidade, portanto, de torres eólicas no mar, offshore, faço manutenção preventiva e corretiva, mas a maior parte do tempo é fazer controle de qualidade e upgrades offshore, portanto, essa coisinha que se carrega para termos luz em casa, eu ajudo bastante para que isso aconteça. Portanto, mas trabalho no mar. Ana?
Eu, eu inicialmente fui advogada, depois passei para a gestão de recursos humanos, fui consultora e formadora, portanto trabalhei na área do desenvolvimento das pessoas e dos talentos, e agora estou fundamentalmente a dar aulas a filhos de portugueses que já se encontram aqui no Reino Unido e que têm pouca exposição ao português, mas também a estrangeiros de todo o mundo que querem aprender português. Também já estive a trabalhar com IAL, English as an Additional Language, com refugiados de todo o mundo e filhos de imigrantes também, portanto, sobretudo refugiados da Síria, do Afeganistão e da Somália. Na maior parte dos casos foram com estas crianças que eu trabalhei. Neste momento é mais na área do português e também na área aqui de exames, numa escola secundária. Rita? Bom, eu sou veterinária, comecei a trabalhar na área da aquacultura e pescas, depois fui diretora de qualidade do matadouro, entretanto trabalhei para a Comissão Europeia como responsável de projetos de formação para a implementação da legislação europeia nos Estados-membros e em alguns países terceiros. Fiz inspeção sanitária e agora trabalho num centro de investigação em primatologia na Universidade de Estrasburgo. Temos aqui um background completamente diferente. Sim. Viviana? Então, Eu escrevi dizer professora. Ah, não. Não sou professora. Quando eu estava no Brasil, era o meu objetivo de ser professora. Eu estudava na universidade literatura e francês e tudo. Então, quando eu tinha 27 anos, decidi vir para a França para aprender o francês e comecei a graduação, como diz, foi assim que eu conheci a Celina. E finalmente, estudando, eu descobri o mundo dos vinhos em Bordeaux e decidi estudar isso. Então, eu faço hoje um mestrado em Economia do Vinho e já fiz vários estágios em propriedades vinícolas, desculpa. E é o objetivo, então, de trabalhar com o turismo do vinho e de promover, então, esse patrimônio da França, que é realmente muito rico, essa parte do vinho. Então, esse é o meu desejo, trabalhar, promover esse mundo turístico e do vinho. É curioso porque eu nunca esperaria, porque o nosso véu de ligação é uma professora, não é? Que é a professora Celina, e eu esperaria encontrar um painel de professores, e é curioso ser a única professora, é interessantíssimo isto, fui apanhada completamente desprevenida. Eu estou aqui pela segunda vez em Dili neste momento, sou professora na Universidade Nacional. E antes tinha estado aqui como formadora, na altura tinha estado a cruzar os municípios todos, portanto estava no campo a fazer formação de professores e entretanto este ano vim como viver para a capital, mas antes tinha estado nos Estados Unidos a ensinar espanhol e língua portuguesa e latim numa escola secundária, que foi assim uma experiência muito difícil e que depois me levou aqui para Timor, porque foi assim um processo quase de rejeição. Eu agora queria perguntar, porque eu estou assim um bocadinho curiosa, porque eu na altura quando saí a primeira vez de Portugal, o que me levou a sair foi a crise, na altura, em 2012, foi assim um ano em que eu me vi com poucas perspectivas de emprego em Portugal e comecei a pensar em ir para fora, e na altura equacionei ir para a Inglaterra, era o meu destino, e a vida trocou-me assim as voltas e fui para Timor. E eu gostaria de perguntar-vos o que é que vos levou a primeira vez a ir para fora? Se terá sido assim um processo de rejeição do país, foi uma vontade de abraçar uma outra realidade, se foi por algum motivo mais económico, mais, entre aspas, mundano?
Queria ouvir, por exemplo, o Leonardo, começamos aqui pelo... É engraçado porque eu também, a primeira vez que fui para fora foi em 2012 e basicamente foi o motivo, foi procurar pronto, outras oportunidades, motivos económicos também e portanto eu tive um ano na Escandinávia, fui para a Suécia, aproximadamente um ano, foi a minha primeira experiência fora. Portanto, eu vim de Portugal, um país com um clima espetacular, e fui para o norte da Suécia, apanhei logo ali o inverno, cheguei a apanhar menos 44 graus, pronto, foi a minha primeira experiência fora. Em termos de clima, de choque que eu senti, na altura foi muito grande. Os primeiros meses gostaram muito, porque eu não estava habituado a estar fora, né? E passava lá muito tempo na altura. Chegava a estar, tive 3 meses seguidos fora, foi a primeira vez que isso me aconteceu. Portanto, e aquele choque de estar longe dos amigos, de estar longe de toda a gente, foi muito difícil na altura, mas em termos económicos, pronto, valeu a pena, de facto. Porque foi isso que eu procurei, porque cá as coisas não estavam a funcionar, né? Foi na altura da crise e portanto, e depois da Suécia, pronto, trabalho para uma empresa dinamarquesa, comecei a correr um pouco a Europa, inclusivamente a África, que eu também acabei por estar meio ano no sul de Marrocos. Depois da Suécia, um país frio, fui meio ano para o sul de Marrocos, pronto. Ali perto do Saara Ocidental. E pronto, tenho andado a correr um bocado a Europa, estou sempre a experimentar culturas diferentes, trabalho com pessoas portanto, de países diferentes, desde polacos, romenos, dinamarqueses, suecos, portanto, diariamente convivo com eles, ensino-lhes a minha língua, porque eles de manhã é engraçado que eles, quando me veem, perguntam como estás? Queres café? São coisas que eu lhes ensino. Principalmente os polacos têm uma facilidade enorme de aprender português. É incrível, eles falam português, aprendem muito rapidamente, muito rapidamente. Alguns já conseguem ter diálogos e percebem o que eu estou a dizer. Estão sempre a tentar aprender mais. Portanto, eu convivo diariamente portanto, com várias nacionalidades. E pronto, estou bastante ao início. Mas agora não. Agora também me permite ter... o objetivo era trabalhar fora não muito tempo como um imigrante, mas ter a possibilidade de estar fora e vir a Portugal, que é o que eu faço. Eu trabalho 2 semanas fora, venho 2 semanas a Portugal. Consigo ter algum tempo aqui também para descansar, para estar com a família e amigos e pronto, e fora ando sempre a correr. Rita. Eu tenho uma visão diferente das coisas. Estava a ouvir o Leonardo e estava a pensar exatamente nisso. Eu estudei em Portugal, mas longe de casa. Portanto, nos primeiros anos eu vinha a casa todos os fins de semana, mas depois, nos últimos, vinha, não sei, no Natal, na Páscoa e no verão. Pronto, não vinha mais. Acabei por me adaptar muito bem. Portanto, saí de casa quando tinha 18 anos para fazer os estudos superiores e depois fui para a Holanda e depois regressei por questões familiares, mas a minha ideia sempre foi de sair. Não por rejeição de país, mas porque sempre percebi que havia... Eu tenho uma amiga que utiliza uma expressão que diz que a nossa casa é onde nós lavamos as cuecas. E eu acho que é um bocado por aí. Eu sinto que posso estar bem em todo lado e posso sentir-me em casa em muitos sítios. A Ana também já viveu em muitos países diferentes, se calhar também sente isso. Nós acabamos por conseguir construir aquilo que é uma zona de conforto em muitos sítios. E não é por isso que deixamos de ter a ligação ao nosso país e se calhar até de a reforçar, porque às vezes o facto de estarmos mais distantes fisicamente, geograficamente,
faz com que aproveitemos melhor o tempo que temos com as pessoas ou que as nossas relações, até pelas redes sociais, até sejam mais estreitas e mais próximas. Não são adquiridos, não é? A nossa presença e a presença dos outros não é um dado adquirido e, portanto, damos um valor diferente. Eu sempre tive esta vontade e sempre me senti bem em muitos lados. O que é ótimo para mim, porque não quer dizer que não veja o mal ou o negativo ou aquilo que menos me agrada, mas consigo encontrar as coisas que me interessam para viver bem. Em todos os sítios onde vivi, na Islândia, por exemplo, estava a pensar nesse exemplo do Leonardo, também tive essas diferenças todas com a cultura, com o clima, com tudo, e senti-me muito, muito bem. Em Moçambique, igual. A minha saída então foi mesmo o buscar experiências. Eu estou em França desde 2011, a minha primeira saída então para a Holanda foi em 2007, estou em França desde 2011 e gosto, estou bem e tenho trabalhado em sítios diferentes, com experiências diferentes, mas como a Ana, já sinto assim uma vontade de ir embora que não o tenho feito, porque acho que também não há necessidade de fazer uma fuga em frente que não seja refletida, não é? E por questões profissionais acabo por ficar porque os projetos são interessantes e permitem um desenvolvimento que me interessa e que me agrada, senão já me tinha ido embora para experimentar outras coisas e outros países, garantidamente. Bibiana? Então, eu saí do Brasil, acho que eu tinha sempre a vontade de morar no estrangeiro e tudo, e também porque a minha situação no Brasil era complicada financeiramente. Então, para mim foi realmente uma mudança de cultura, de tudo. Porque, bom, vocês já moram na Europa, vocês são europeus. Então, mas para mim foi uma diferença muito grande de tudo. Então, quando eu vim para a França, eu morei com uma família francesa como au pair. Então, eu tomava conta das crianças, vocês conhecem esse programa, e eu vivi coisas que jamais eu imaginaria viver. Essa família, eles tinham, por exemplo, a gente foi esquiar nos Alpes. Então, para mim, era uma coisa impossível de fazer. Por exemplo, viajar e tudo. Então, para mim, estar na Europa é realmente a concretização de um sonho, vamos dizer assim. E ainda mais quando a gente vive no Brasil e que a gente não é rico, não tem muito dinheiro, quando a gente chega na Europa, tudo é diferente. Tudo é limpo, tudo é complicado. É complicado para mim porque eu sempre quis sair e para mim eu não tenho vontade de voltar para o Brasil. Não tenho essa saudade do Brasil. Então eu decidi de fazer a minha vida aqui e viajar na Europa, mas não tenho como diz, essa ligação com o Brasil, como talvez vocês tenham com Portugal, não sei. Então, para mim é complicado essa ligação quando eu digo que sou brasileira, é sempre uma coisa meio assim, é o país que eu nasci, mas não é o país que eu escolhi para viver. Então, não sei se é o mesmo caso para vocês. É o mesmo caso? Ana? Eu acho que as nacionalidades são rótulos. São também uma forma de identidade quando nós partilhamos os valores e temos tanta coisa que nos liga.
Mas eu concordo muito com a Rita. A casa é onde lavamos as cuecas, é onde construímos novos amigos e é onde conhecemos outras pessoas. A minha vontade de sair começou, eu acho que foi alimentada muito cedo, porque o meu pai nasceu em Lourenço Marques, na altura era Lourenço Marques, e eu cresci com as histórias dessa África absolutamente magnífica, de paisagens rasgadas, de imensa de partilha de experiências, acho que realmente eram vivências diferentes na altura. E achei, e o meu pai dizia que era um jovem nacionalista moçambicano, na altura, e ele não tinha nenhuma ligação a Portugal. E, entretanto, os irmãos foram todos estudar para Coimbra, o meu pai fez medicina, e posteriormente foi convocado para a guerra colonial, que ele era contra, ou pelo menos que ele não se sentia confortável. De qualquer das maneiras também não teve propriamente uma função na linha da frente. Eu vivi, as minhas primeiras memórias são de Moçambique. As minhas primeiras memórias são realmente de Moçambique. O meu animal de estimação era um macaco que se chamava João e, portanto, eu cresci a ver essas fotos e cresci a ver um dos meus amigos, que era o António, que eu nunca tive coragem de tentar reencontrar, porque uns formandos que eu tive dos PALOPs, da administração pública de cada país, disseram-me que eu aos 30 e tal anos já estaria provavelmente morto, que não teria sobrevivido à guerra, e eu não tive coragem, porque ainda tentei reencontrar esse meu amigo. Pronto, depois comecei a ir para Angola, simplesmente por essa necessidade que nós temos de estarmos aqui e de sonharmos com outros espaços, com outras culturas, com outras vivências. Em 2012 vim para Londres, porque estava super decepcionada com, na altura, o nosso governo e com uma arrogância fantástica de um ministro português que disse que quem não está bem muda-se. Eu não estava realmente bem, estava muito decepcionada com o rumo que as coisas estavam a tomar em Portugal. Havia uma crescente instabilidade económica e de repente parecia que os cidadãos não eram tratados como pessoas de bem, mas pronto, e eu vim para Londres. Era o último país que eu sonhava, o Reino Unido era o último país que eu sonharia, para onde eu sonharia viver, mas de facto a Bibiana refere algumas vantagens de vivermos na Europa, que são alguma em termos de direitos sociais. Acho que vivemos num espaço fantástico. Agora, de facto, o meu coração não está aqui na Europa, mas para já, para o ano, espero que nos possamos reencontrar e saber para onde é que andamos, todos nós andamos, e que tenham sido boas experiências. Eu descobri recentemente que com o Zoom posso trabalhar em qualquer sítio do mundo e manter os meus alunos. Exatamente. E portanto, isso é uma coisa que hoje que eu estou a pensar, eventualmente em passar parte do tempo até em Portugal e parte do tempo noutros sítios, mantendo os meus alunos, que eu acho fantástico, são pessoas, às vezes têm um namorado português ou uma namorada portuguesa e querem aprender português, outras vezes não, outras vezes são pessoas que foram felizes em Portugal, que foram passar umas férias e querem aprender, e a língua é muitíssimo mais do que as palavras, são imensas emoções, é a possibilidade de nós, é a possibilidade de podermos descascar a cenoura, não é? As várias, agora só me surge a palavra em inglês. Camadas, só me surge layers, as várias camadas. Eu estava aqui, como se me permitem, como é suposto ser uma discussão informal, eu conheço o Leonardo, portanto sei qual é o contexto dele, já ouvi a história da Bibiana. A Ana, quando saiu a primeira vez, estava sozinha ou foi com a sua família? Não, eu estava sozinha. Ok, pois eu na altura, a primeira vez quando vim para a França estava sozinha, mas a primeira vez que saí para a Holanda estava sozinha e para a França estava com o meu ex-marido. É importante também esta questão de quando vamos completamente sozinhos para algum lado, que é mais complicado, ou quando vamos acompanhados. Sendo que quando vamos acompanhados nos sentimos talvez mais seguros, mas
fechamos-nos mais, se calhar, em certas situações, ao contacto com os outros. Porque o facto de estarmos sozinhos, epá, chega ali um momento, não há volta a dar, não é? Não vamos ficar nunca sozinhos e, portanto, a nossa forma de nos darmos e de comunicarmos com os outros, eu, por ter vivido essas duas situações, vejo a diferença. Claro, vai da personalidade de cada um e do contexto em que cada um está. Por exemplo, a questão da língua. Eu vim para a França. Eu, quando estive na Holanda, não falava holandês, obviamente, mas fui fazer um mestrado com um português. Era parte do doutoramento de um português, portanto, eu acabava por me sentir ali mais assegurada porque falava português e inglês, que era a língua de comunicação. Mas quando vim para a França, não falava uma palavra de francês. Aprendi na escola a dizer o meu nome e a minha idade e não falava nada. E tive uma formação de 2 semanas de francês e desenrasca-te. Não sei se vocês também tiveram, porque o Leonardo na Escandinávia, a Viviana já tinha estudado francês, não sei, a Ana falava inglês ou falava as línguas dos países? A minha segunda língua é francês, mas eu julgava que era absolutamente fluente em inglês, julgava eu. Mas quando chegamos ao Reino Unido não sabemos falar, afinal. Até ter reuniões profissionais em que uma pessoa não pode escolher os assuntos e não conhece nada das terminologias. E eu pensei, que horror, o meu inglês é péssimo. Tive exatamente a mesma sensação. E é uma coisa muito interessante, porque em Londres há países sem sotaques diferentes. Há pessoas de todo o mundo e nós podemos perceber muito bem aquilo que nós em Portugal usamos, que é o sotaque da BBC, não se usa em sítio nenhum, não é? Não. É o sotaque da rainha, que é super snob, e as pessoas olham de lado. Usamos mais o sotaque americano, que é mais neutro, não é? E depois a minha geração é mais o britânico, aquele britânico muito convencional. A minha geração é toda da geração. E é mais o da BBC, que é o que a rainha fala, que é super snob. Pronto, chegamos aqui e as pessoas olham para nós, parece que estamos a ser pretenciosos, estrangeiros, imigrantes, com sotaque. Eu depois vivi isso com o francês, com o tal curso, a tal formação, que era um francês adaptado ao mercado de trabalho para adultos, tudo bem, mas muito correto, muito francês de livros, não é? De escola. Mas depois da realidade, o vocabulário é outro. Não sei se a Viviana também teve essa dificuldade, porque se nós depois não aprendermos o slang e os calões do país, metade das conversas passam-nos ao lado. Não percebemos nada. É verdade, olha, deixa-me dizer, eu a primeira vez que tive uma formação no Reino Unido, eu viajei para Newcastle, e começa a formação de manhã, e eu, a meio da manhã, eu metia as mãos na cabeça, porque pensava assim, o que é que esta pessoa está a dizer, que eu não consigo entender nada, zero, não percebia. Depois acabei por trabalhar um tempo na parte norte de Inglaterra, e é um inglês completamente diferente. Aquele British que vemos no Canal 2 não existe em Inglaterra. Eu tive a mesma sensação, precisamente. A língua, isto é tudo muito engraçado, mas a dificuldade de comunicar, já não digo só de questões profissionais, que é de facto uma parte mais importante talvez do nosso cotidiano, mas depois de não conseguirmos comunicar certas emoções ou da forma como comunicamos não ser a mesma do país onde estamos e sermos mal entendidos, ou essa parte emocional acaba por ser muito importante e ter um impacto muito grande na forma como nós acabamos por crescer e desenvolver e interagir nestes países que nos acolhem. Eu, por acaso, sabes, Rita, costumo dizer que em inglês assume outra personalidade. Eu nos Estados Unidos era muito mais silly do que sou propriamente em português. Eu acho que tem uma outra personalidade. As línguas mudam muito. Há estudos em como o cérebro funciona em função das línguas que nós pensamos, não é? Isso é muito interessante.
É verdade, eu também Mas sinto também isso. é muito engraçado, não é? Também é algo que nos atrai a aprender uma língua diferente. Aham. Só por curiosidade, as pessoas às vezes dizem, os portugueses, eles aprendem muito facilmente línguas estrangeiras, falam, pelo menos aqueles que as pessoas conhecem fora de Portugal, ou quando vão a Portugal em férias, eles acham que nós somos muito abertos à comunicação em línguas estrangeiras. Eu costumo dizer, epá, olhem bem para a geografia, nós estamos num cantinho da Europa, não é caminho para lado nenhum, ninguém passa, como em França ou na Alemanha, para ir para outros países, só vai para Portugal, quem vai para Portugal porque é a saída, a seguir é a água, não há mais nada. E se nós queremos falar com alguém, embora o português seja falado em muitas regiões do mundo e por muita gente, ok, na Europa, se nós quisermos falar com alguém, ou falamos outras línguas, ou então também ninguém nos percebe. No fundo, o português pode ter não é? O português pode ter um impacto no Brasil, nos países que foram as antigas colónias africanas, mas em termos, hoje em dia, de comunicação profissional e tudo, se nós não tivermos capacidade de falar outras línguas, ficamos muito fechados. E eu não sei se vocês têm se as pessoas com quem vocês contactaram também têm essa impressão de que nós acabamos por nos adaptar muito facilmente à comunicação, o que eu acho que é ótimo. Sim. Eu acho que é ótimo. Acho que nós, em geral, gostamos de estabelecer pontos, não é? E acho que temos uma atitude pouco arrogante na vida. Acho que... Sim, eu das minhas experiências em Moçambique vi ainda muita gente da minha idade com um espírito muito colonialista, mas que se distingue. Mas isso há em todo lado, não é? Ninguém está à distância e tem um estilo de vida. Sim. Pronto. Isso haverá em todas as nacionalidades, em todos os sítios. Mas na generalidade somos realmente pessoas que se ligam facilmente, que não são arrogantes, que gostam de conhecer e de dar a conhecer. Acho que esse rótulo que nos é colado, ele não é muito mau. Também seremos todos, vocês também viveram os problemas de xenofobia e de algum racismo contra a nacionalidade portuguesa. Vocês estão falando dos portugueses? Sim, bom, eu estou a falar, peço desculpa, Viviana, está a falar dos portugueses, pronto, é aquilo que me fica na A nossa pátria é a língua portuguesa. Exatamente. Não, mas é verdade. Estando aqui na França, eu conheci muitos portugueses. E não é para puxar o saco, mas os portugueses são adoráveis. Eu fui... É como se... E eles adoram os brasileiros também, os que eu conheci, pelo menos. E eles são muito acolhedores, na verdade. Então, eu não tive nenhuma má experiência com portugueses. Eu, curiosamente, normalmente quando estou fora, gosto mais até de me relacionar. Tenho amigos aqui em Timor-Leste, é evidente, tenho amigos portugueses, porque normalmente aqui a massa é portugueses ou australianos, e os australianos é muito difícil de contactar com eles, não frequentam os mesmos locais, ou se frequentam, não é fácil ter amigos australianos, pelo menos para mim, não sei. Mas quando estava nos Estados Unidos, os meus amigos eram sobretudo os estrangeiros, não era propriamente a comunidade portuguesa. Eu continuava a frequentar os locais, ia comer o meu caldo verde, quando tinha saudades de casa, etc. Mas não fiquei assim com uma boa imagem da comunidade portuguesa, não digo dos Estados Unidos, não digo daqui, mas às vezes tenho assim uma certa ideia de que há características portuguesas que não são assim muito agradáveis. Acho que os portugueses são um bocadinho invejosos entre si e não é assim uma coisa que às vezes me dê assim me dê confiança. Eu prefiro dar-me mais com os locais ou ter alguns amigos portugueses, mas a imagem dos portugueses em conjunto também não é assim tão maravilhosa, eu acho, quanto às vezes se possa dizer, que somos acolhedores sim, mas também temos as características negativas. Eu por acaso ainda bem que dizes isso, porque eu na Escandinávia senti isso, mas eu acho porque somos um povo muito competitivo entre nós. E nesse aspecto, comparativamente com os ingleses,
Acho uma diferença enorme, porque eles têm o espírito de entreajuda no trabalho, portanto não têm aquele espírito competitivo. Mas há bocado estávamos a falar aí de uma coisa interessante. Eu senti, na Escandinávia, foi onde eu senti o maior choque nesse aspecto. Portanto, eu tive uma situação engraçada uma vez num comboio na Dinamarca. Eu ia com um português, e, bem, nós temos aquele hábito de falar, de conversar, mas íamos a falar até baixo. E o revisor abordou-nos para pegar o bilhete do comboio, picou o bilhete e, passado um bocado, aborda-nos novamente e diz: mas está bem, mas tudo bem, falo baixo. Mas passado mais uns minutos, volta lá e ainda faz aquilo mais alto. Mas com cara de mau. Ninguém ia falar naquela carruagem, ninguém. Toda a gente sossegada, toda a gente a ler, mas ninguém falava. Aquilo era quase assustador, não se ouvia as pessoas a respirarem. E então aquilo era a carruagem do silêncio, tinha mesmo o nome, carruagem do silêncio. E o que eu senti, portanto, na Escandinávia, é que quando estava com portugueses, normalmente temos aquele espírito de estar a conversar, a rir, portanto, a contar histórias, rimos-nos muito. Aquilo para eles faz-lhes muita confusão. Eles são sempre muito sérios. Eles devem pensar assim: epá, mas que gente é esta que se ri tanto? Eu ali senti muito isso. Foi, portanto, a zona onde eu senti mais esse choque com regras, com a maneira de estar, de ver a vida. Portanto, eles têm alguma dificuldade em perceber a maneira de viver dos povos mais sul. Tem muita cultura. Eu estava a pensar naquilo que estavam a dizer, que a Filipa estava a dizer. Eu acho que faço um esforço também por me integrar nas sociedades e nos contextos onde estou. E não recuso o contacto com os portugueses, mas o meu esforço é de ir em encontro à cultura do país ou da cidade onde estou. Nas cidades onde vivia em França há sempre associações de portugueses. Fui uma ou duas vezes. Lembro-me nos primeiros tempos que vivi em França, disseram-me: há ali a associação dos portugueses, fazem montes de festas e de jantares e coisas, ao fim de semana há sempre churrascadas e jogos de futebol, vais gostar, tens que ir. A sério, tens que ir. Mas todas as festas acaba sempre empurrada e com a polícia a ir lá. Porque eles são muito sérios, trabalham a semana toda, muito obstinados, muito trabalhadores, e depois no fim de semana é para descomprimir, embebedam-se todos e acaba sempre à porrada. Eu realmente não me identifico muito com isso e não me identifico muito e nem sequer tenho muita vontade de ir viver esse tipo de situações. Não sei se vocês viveram isto ou não. Eu não tenho essa experiência, não é que tenha procurado as comunidades portuguesas, mas acabo sempre por parar em escolas em que, neste caso, neste momento até nem é bem o caso, estou numa escola em que a maioria dos miúdos de segunda geração. Sim, mas são turcos. Temos muitos turcos, por acaso. Mas acho que foi sempre. Houve uma vez, o primeiro dia em que eu fui almoçar na cantina da minha escola, da primeira escola, eu pedi à senhora que estava a atender-me se ela tinha olive oil, azeite. Ela disse: és portuguesa! Ela era angolana e foi uma festa. E portanto as pessoas há muitos portugueses, e isso eu acredito que seja muito difícil, há muitos portugueses com licenciaturas a servirem em refeitórios e a fazerem limpezas. E eu acho que isso às vezes pode ser um fator que gera algum desconforto e alguma rivalidade entre uns e outros, mas sinceramente acho que não tenho nenhuma razão de queixa. Nunca procurei propriamente a comunidade portuguesa ou outra, porque são miúdos e são todos crianças. Quando eu falo nos meus portugueses, são todos aqueles que falam a língua portuguesa e que se sentem ali
um elemento de salvação, mas realmente para mim eles são todos iguais, procuro ajudar todos. Neste momento até ajudo mais miúdos brasileiros que chegaram há pouco tempo em Londres e que depois do lockdown as famílias ainda não têm inglês suficiente para contactar com as escolas. Isto é um problema grande de instabilidade e tem sido mais essas crianças. Mas eu não sinto eu também não tenho muito contacto com a comunidade portuguesa, devo dizer. Eu mal cheguei, tentei contactar com o Instituto Camões e com o consulado e nunca tive para ajuda de criação de uma biblioteca na escola. Tínhamos imensos portugueses e eu dava aulas de português e nunca tive resposta. Portanto, senti-me um bocadinho abandonada pelas instituições. Eu só queria mesmo criar uma biblioteca, apoio, se houvesse, ou contactos, ou qualquer coisa do género. Mas eu acho que se alguém da comunidade sabe que eu estou doente ou que eu preciso de alguma coisa, as pessoas vêm imediatamente. Agora, acho isso fantástico. Não sou, recentemente tenho recorrido mais, desde que o lockdown, que eu realmente vou comprar coisas portuguesas como nunca tinha comprado um bacalhau, comprei 2 desde o lockdown. Eu encontrei um restaurante que fez bacalhau assado a semana passada. Eu até vieram umas lágrimas aos olhos. Mas isto é uma coisa dá 3 meses. A comida é um assunto recorrente entre pessoas que não vivem em Portugal. Um dos assuntos mais abordados é a comida. Não é que eu não coma bem em França, como obviamente nós podemos cozinhar e podemos comer bem em todo lado, mas eu não sei o que é. Eu acho que é nestas fases de incerteza, eu acho que vamos buscar um bocadinho. Eu estive aqui, nunca comprei comidas portuguesas. Desde que isto aconteceu, que estou em casa a trabalhar remotamente desde 18 de março e só faço praticamente compras em lojas portuguesas. Mas isso é novo, é um fenómeno agora a estudar, a analisar. Mas eu sinceramente acho que aquilo que a comunidade portuguesa vive aqui é uma certa desconexão, porque há coisas pequeninas na cultura inglesa que têm a ver com regras de educação que são muito diferentes e que para nós podem magoar-nos muito. Por exemplo, se todos nós estivermos à conversa e chegar um elemento fora, nós paramos e integramos a pessoa. Na cultura portuguesa é assim, na cultura brasileira se calhar é a mesma coisa. Aqui, se nós estivermos à espera que as pessoas interrompam para falar, nós podemos estar ali minutos ao lado sem ninguém dar sinal de que se apercebeu que estamos ali. Eles ignoram completamente e acabam a conversa. E até é falta de educação se nós tentarmos interromper. Portanto, são coisas muito interessantes que é necessário às vezes alguma sensibilidade. Os portugueses que eu conheço são pessoas extremamente trabalhadoras, são pessoas extremamente aguerridas. Eu também não tenho, repito, muito contacto com a comunidade portuguesa. São pessoas que normalmente estão a desempenhar cargos abaixo daquilo que estariam em Portugal e que vieram por simplesmente porque financeiramente não podiam sair, não podiam continuar. Não foi propriamente uma opção de conhecer mais mundo ou de ter novas experiências, foi sentirem-se realmente sem grande possibilidade de criarem as famílias ou de sobreviverem sem sair. Mas eu acho que isso é recorrente na imigração na diáspora portuguesa, porque aconteceu muito nos anos 60. A necessidade de sobreviver e de passar assalto e de fugir à guerra e tudo, mas de uma parte da sociedade, por exemplo, esta experiência que tenho agora em França, não é? A porteira e o pedreiro de França, de Paris, com o rótulo que ainda me é colado assim que aqui cheguei, embora eu seja portuguesa, mas seja de outro tipo de vaga de imigração, porque, primeiro, não vou dizer que não imigrei por necessidade, obviamente que sinto que o reconhecimento profissional é muito melhor em França do que seria em Portugal, mas vim porque quis e vim porque me chamaram, vim porque mandei currículo e porque na altura não havia franceses que pudessem respeitar os critérios que eram pedidos para o posto de trabalho e, portanto,
eles foram buscar alguém estrangeiro porque não havia franceses para fazer esse trabalho. Portanto, no fundo, não sinto que tenha vindo tirar o trabalho a ninguém. Foi uma vontade minha também de vir e sinto que faço parte do tipo de imigração, como a Bibiana, embora ela tenha mencionado que tinha, se calhar, condições de vida menos agradáveis no Brasil, mas que já tinha estudos e portanto, já vimos com outra mentalidade. E essa mentalidade é muito diferente, não é o casal de imigrantes dos anos 60 que não falava uma palavra de francês, que veio para a França ou para outro país e que amealha o dinheirinho porque assim que possa reformar-se, construiu a casa na aldeia e quer ir para Portugal e investe o dinheiro todo em Portugal. Eu acredito que a maior parte das pessoas da minha idade, que vem mais ou menos no contexto que eu venho, que pensa como a Bibiana também, eu estou num país, seja a França, seja onde for, sinto-me bem, sou respeitada, o meu trabalho é reconhecido e é respeitado, permite ter-me uma vida com um nível de qualidade que me agrada, com perspectivas de futuro, que sejam os nossos critérios, não é? Não estou a amealhar dinheiro para voltar, não estou a pensar voltar, não recuso voltar se houver uma oportunidade que seja interessante ou se, neste caso, a minha família necessitar de mim, mas não estou a fazer a minha vida a pensar em voltar para Portugal. Estou mais a pensar onde é que é o próximo país onde eu vou como a Ana, não é? Onde é que eu estou daqui aos tempos, mas nós fazemos parte desta imigração diferente e eu vejo o rótulo da portuguesa colado em mim aqui em França, mesmo sendo uma realidade diferente. Eu não sei, em Timor, não sei se há esse rótulo, no Reino Unido, não sei, talvez não tanto. O Leonardo, que manda para cá e para lá, não sei se sente isso tanto, porque é diferente de viver num sítio ou não. Por exemplo, nesse aspecto, eu percebi coisas em mim que desconhecia quando comecei a viajar e ir para fora. Portanto, eu habituei-me de tal forma a andar e a correr, portanto, a viajar constantemente, que quando estou de férias, eu venho a Portugal, estou aqui mais de 2 ou 3 semanas, eu começo logo a pensar em tenho que ir para algum lado e tenho que ir viajar e tenho que ir correr e tenho que ir para algum sítio, porque já não dá, já não consigo estar. Portanto, tenho necessidade sempre de estar a ver qualquer coisa nova, qualquer coisa diferente. Portanto, e não tinha essa noção antes de começar nesta vida, não é? Isso é interessante. Eu queria perguntar só aqui uma coisa à Bibiana. Ela estava a falar de uma coisa que para mim que eu acho bastante interessante, que era do vinho, era só para lhe dizer, Bibiana, depois aqui da mesa, se podemos conversar. Eu acho que Portugal, vocês fazem bom vinho em Portugal também. Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu até pensei em fazer o meu estágio em Portugal. Acho que isso seria muito, muito interessante para mim. É uma das coisas que eu faço muito quando ando por fora, é procurar vinhos portugueses, correr a mercados à procura de vinhos. Fiquei muito feliz aqui em Timor. Em Timor há imensos produtos portugueses, é uma coisa que parece tão estranha porque viajam de tão longe. Supermercados portugueses, conseguimos levar uma vida quase totalmente portuguesa com um cenário tropical de calor o ano inteiro e com pessoas muito acolhedoras, são os timorenses, que são pessoas fantásticas e que estão muito habituados já a lidar connosco. Eu ia propor que nós pudéssemos encontrar na Lausanne, que eu tenho lá um casebrezinho e pronto, e convidava. Acho ótimo. Com essas experiências de vinhos e de comida, acho que íamos dar um grupo fantástico. Acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que a Bibiana tem que trazer essas garrafas. Bibiana, está combinado. Vai ser mais complicado para a Filipa, um bocadinho mais longe. Mas eu apanho, assim. Eu como pai perto da Lausanne, curiosamente, é eu só queria partilhar convosco, que era porque o Leonardo estava a dizer que contou aquela cena, penso que foi no comboio, que era do silêncio. É a carruagem do silêncio, sim. Carruagem do silêncio. Aqui ao contrário, aqui nós portugueses, que eu também tinha essa ideia de nós sermos muito barulhentos, né?
vistos pelo olhar do outro. Aqui somos nós que achamos que os timorenses riem muito e falam muito alto, mas ao mesmo tempo são muito tímidos. É um pouco estranho quando eles riem muito alto, mas depois são muito tímidos em contexto de sala de aula. É uma dinâmica completamente diferente. Nós fazemos aquelas aulas muito mais tradicionais aqui do que em Portugal. Então temos que andar sempre a reajustar as nossas práticas, não é? Tentar fazer um bocadinho à nossa forma, mas também adequar ali um bocadinho. É isso. Eu queria-vos perguntar, quando vocês regressam a Portugal, que isso é uma coisa que acontece muito comigo, quando vocês regressam a Portugal de férias, ou eu já me aconteceu regressar agora, estive em Portugal o ano passado, o ano todo em Portugal, se vocês sentem que a experiência de estar fora vos mudou no sentido em que há coisas em Portugal que vocês já não começam a não compreender, que vos irritam, que a mim, por exemplo, irrita-me um pouco o atendimento ao cliente, por exemplo, se há alguma situação em que não me agrada, eu quero logo aquilo resolvido e já é assim quase uma atitude um bocado americana de let me talk to your manager, que é assim um bocadinho mau, mas irrita-me os atrasos, não sei se a vós há qualquer coisa quando vocês regressam a Portugal ou ao Brasil que vos faz, já não é assim aquela coisa de estarem totalmente integrados. Eu por acaso, acontece-me, evidente que acontece isso por vezes em algumas coisas, mas eu penso exatamente o contrário. Eu comecei a valorizar mais Portugal depois de ir para fora do que antes, que é interessante. Mas esse espírito crítico é importante. Quando nós saímos, abrimos os olhos para o bom e para o mau, não é? Quanto mais tempo estou lá fora, mais gosto de Portugal. É engraçado. Embora reconheças os problemas, mas reconheces os problemas também. Sim, reconheço os problemas, mas alguns deles também acho que não são tão grandes como eu imaginava. Desvalorizas, foi. Relativizas as coisas. Sim, comparativamente com outros países. Mas agora, claro que há coisas menos boas aqui, claro. Temos que ultrapassar isso, porque já faz parte da nossa cultura. Somos portugueses. Há bocado queria dizer só uma coisa interessante, isso por causa de imigrarmos e de andarmos em todo lado. Eu aqui há uns anos estive num projeto na Ilha Reunião, perto de Madagascar, e eu estava numa zona que aquilo não lembra a ninguém, ir ali, portanto, viver ali alguém. Estava numas montanhas e havia uma pastelaria, era de manhã, e aparece uma pessoa com um casaco do Benfica, é verdade, com um casaco do Benfica. Um homem já, portanto, 60 anos, 70. Epá, eu meti-me com ele, um português ali. Eles andam em todo lado. Todo lado. Eles andam em todo lado. É verdade. É como eu também, eu tenho certeza que eu sempre vou encontrar um brasileiro, não importa onde eu esteja. Mesmo no interior da França, eu encontro um brasileiro. E eu vejo bem essas diferenças de cultura. Eu, quando volto a Portugal, acho tudo maravilhoso. Eu nunca tinha percebido quanto azul era o céu. Foi preciso viver num país onde não há céu. Por acaso agora com o lockdown há menos poluição e temos tido uns dias com céu. Mas passamos, o Leonardo sabe, não é? Meses sem ver céu, não é sol, é céu. E então eu passei a andar sempre de cabeça para cima. Eu vou a Portugal, delicio-me com o clima, delicio-me com a comida, delicio-me com estar com a família e com os amigos. E acho que é uma pena existirem coisas que podiam ser mudadas, sobretudo a nível profissional, a nível de desenvolvimento de carreiras, a nível de organização, de liderança. E que acho que estão dentro das competências, que nós podíamos desenvolver essas competências facilmente, mas por uma razão ou outra, sempre, às vezes colocamos pessoas em cargos de poder, seja empresariais, seja na política, que nem sempre tomam as atitudes mais corretas ou gerem as pessoas da melhor maneira ou motivam as pessoas e valorizam as pessoas da melhor maneira.
Vocês tiveram dificuldades nas equivalências em termos profissionais? Há reconhecimento de diplomas, Não. dificuldades neste estilo de situação? Não, mas acho que no futuro vamos ter, porque com a saída agora com o Brexit, neste cenário específico, acho que vamos passar a ter dificuldades. Se calhar não para mim já, mas para as gerações futuras. Agora, de qualquer das maneiras, o nosso primeiro-ministro inglês, há pouco tempo, pediu aos europeus que se foram embora para regressarem, mas não me parece que haja, acho que ele, pronto, não vou fazer comentários, provavelmente a Inglaterra de hoje é muito menos atrativa que a Inglaterra para onde eu vim. Viviana, tu tens nacionalidade francesa? Ainda não tenho. Fazem já 6 anos que eu moro aqui, mas é todo um dossiê para fazer. Eu, sendo europeia, tenho as coisas mais facilitadas, mas também ainda não tenho nacionalidade. Tenho que trabalhar aqui durante 5 anos antes de pedir, estava nesse estado, só que entretanto decidi deixar o sítio onde estava, o meu contrato passou a ser diferente e portanto não posso pedir a nacionalidade não tendo um contrato efetivo, com não sei quantas condições, e mesmo que possa pedir, para já é uma burocracia muito grande, obviamente, e é um processo que demora à volta de 2 anos. Vocês têm interesse, isso acho uma coisa engraçada, porque eu debato-me com esse problema. Vocês consideram pedir uma segunda nacionalidade? Sim. Primeiro por questões profissionais. Há imensos postos de trabalho que me estão vedados. Embora o meu diploma seja reconhecido, eu não sendo francesa, não tenho autoridade, por exemplo, como inspetora sanitária, se quiser voltar a trabalhar nessa área, não tenho autoridade. Não posso fazer processos verbais porque não sou francesa. E depois, sinceramente, por exemplo, só para alugar uma casa, para pedir um crédito, isto é tudo, somos todos muito amigos, é tudo muito aberto, espaço Schengen e não sei o quê, somos todos iguais, mas não somos. Ok. E imagino que para a Viviana, então, sendo brasileira, há sempre ainda mais dificuldades, não é? Do que eu não me posso queixar, no fim de contas, mas as dificuldades que senti, imagino-as multiplicadas um bocadinho mais para o caso da Viviana. Eu faço tudo na ordem, tudo direitinho para não ter problema, porque aqui se a gente tem um problema com burocracia e tudo, leva muito tempo para resolver. No caso, eu fico muito feliz de participar dessa mesa redonda e fiquei com mais vontade de saber mais coisas de vocês e uma pena que é só 1 hora, mas é um prazer de conhecer. Podemos possivelmente ficar em contacto. É verdade. Acho que era interessante. Muito bem, então vamos pedir à pessoa que nos convidou e vamos fazer isso. Eu gosto de comunicar com as pessoas. Não é um preconceito contra as pessoas que ficaram em Portugal e que vivem em Portugal e que estão lá e que não têm necessidade de sair. Não é um preconceito contra elas. Mas sinceramente... Já caí 3 vezes. Mas sinceramente acho que quando nós saímos e quando vivemos estas experiências fora, muda realmente a nossa forma, e a nossa tolerância, e a nossa abertura e a nossa capacidade de ir em contra o outro e tentar compreender, se calhar porque já estivemos noutra posição. Acho que as pessoas quando viajam e quando estão no estrangeiro têm outra visão das coisas e normalmente têm histórias muito interessantes. Eu também acho que sim. É verdade. Concordo contigo. Não trocava... Eu saí de Portugal porque quis e não trocava isto para nada. Só gostava de ter mais tempo para poder ter outra vida e saltitar e ir para outros países e ter outras... Exatamente. Eu quando viajo e gosto de um sítio, começo a pensar, será que eu tenho hipótese de vir? Ana, é horrível sentir viver em qualquer sítio, eu sinto-me bem. Exatamente. Eu sempre que
cresci com a ideia que me disseram que todas as cidades são boas para se viver 5 dias. E é verdade. Uma coisa é visitar um sítio de viagem, de férias, meia dúzia de dias, outra coisa é viver lá. Eu, se calhar, vou à cidade onde nasceu a Viviana e acho aquilo fantástico, mas se calhar, se tivesse que lá viver 1 ano ou 2, já não sei se tinha tanta vontade de viver lá. Mas pronto, em termos de experiências de curta ou média duração, eu também tenho essa necessidade, sinto que o meu coração fica espalhado por todo lado que vou e não sei. E há pessoas interessantes em todo lado. E há pessoas interessantes em todo lado. E há aspectos interessantes de qualquer cultura, não é? Mas é essa questão. Precisávamos de muitas vidas. Muitas. Eu vivo com esperança de que isto seja um restinho na nossa genética, daqueles portugueses Claramente. que viram nas cascas de nozes para países. Claramente. Pronto, é o nosso bocadinho. Somos descendentes dessa geração. Temos os genes ainda. De curiosos, mais do que tudo, de curiosos, é a curiosidade. A curiosidade de descobrir sítios, de partilhas, de pessoas, de tudo. Eu acho que o que é a base disto tudo é a nossa vontade de descobrir e de conhecer, de curiosidade, de abertura para outras coisas, não é? Eu acho que sim. Eu em Londres levo aquilo que a coisa mais importante foi conhecer pessoas de todo o mundo. De repente, uma pessoa sai de cidades mais ou menos convencionais, que nós achamos, eu achei que frequentei uma escola com bastante diversidade, nada. Hoje, quando eu olho para trás, fico muito pouco diversa e também diferentes, e eu sentia às vezes que tudo valia a pena, tudo tinha valido a pena, as dificuldades de integração, só por aquele momento, só para ter conhecido aquelas crianças. Aqui nós temos um grande entrave, que são as normas de proteção dos menores. Nós não podemos ter contactos nenhuns com os menores, com as famílias dos menores, não podemos ter uma fotografia, não podemos ter nenhuma nos miúdos nas redes sociais, e então eles sabiam que mandavam, por exemplo, descobriam no Facebook, eu não os podia aceitar. Para as crianças de outras nacionalidades isso era difícil. Agora eles são maiores, alguns já são maiores, e agora tenho-os no meu Facebook e posso contactar. É muito diferente. Há coisas que custam. O contacto é realmente diferente, mas eu acho que é extremamente rico. Eu acho que a Filipa, não sei se ela está ligada. Acho que a Filipa está com problemas de internet. Exatamente. Ela queria fazer a conclusão, porque já estamos a passar a hora. Foi rápido. Mas não sei que conclusão é que a Filipa gostaria de fazer. E se ela... Acho que tu podes fazer, se a Filipa não. Não sei se ela vai entrar. Se calhar está a entrar? Não sei. Se calhar. Acho que não. Acho que deu um problema na ligação. Pronto, não sei o que é que vocês querem dizer. Aquilo que eu gostava de dizer é que ainda bem que conseguimos ligar-nos, estejamos onde for, seja onde for, e conseguimos ligar-nos aos sítios onde estamos e às pessoas sem deixarmos de ser quem somos. Nunca, mas eu acho que as nossas, como dizia o Leonardo, o facto de sairmos reforça aquilo que é mais característico e nacional em nós e a nossa identidade. E o apreço. Exatamente, e não deixamos de nos construir e de reconstruir com esses bocadinhos que vamos buscar aos outros sítios, mas aquilo que é realmente o nosso mantém-se. Eu queria só dizer uma coisa, é que eu sou muito mais velha que todos vocês e tenho muito orgulho nesta geração de portugueses, que é extremamente qualificada, extremamente criativa, extremamente inovadora, e cada um de vocês são bandeiras extraordinárias do país. E eu tenho muito orgulho, isto independentemente muitas vezes já à nascença não há injustiças já à nascença, não é? Injustiças sociais à nascença. As escolas por onde eu tenho passado, os alunos portugueses, que às vezes não eram extraordinariamente bons alunos em Portugal, mas têm sido topo
das escolas para onde eu tenho passado, alunos de topo, os melhores alunos de topo. Isso acho que é extraordinário e esperemos que vocês possam, de alguma forma, contribuir também para esse espírito crítico que é necessário fazer, sem deixar de gostar do país, sem renegar as nossas origens e a nossa identidade, mas com essa riqueza toda de património e de experiências que vocês adquiriram, que o país também possa progredir um bocadinho com os vossos contributos. Eu acho que não podia haver conclusão melhor. Isto não é uma conclusão, é só eu acho que está ótima. Viviana. Não, então, a Celina pede para a gente concluir eu agradeço muito todo mundo. É pena que a Filipa não conseguiu se conectar. Muito obrigada pela participação de todo mundo e a Celina aussi, também que nos convidou para participar. Verdade. Ela pediu para relembrar das jornadas do 8 até 14 de junho. Então, a gente vai estar divulgando a programação e tudo. E muito obrigada. Obrigada. Desculpa se mencionámos demasiadas vezes Portugal e não o Brasil. Faz parte. Que não o sintamos como ligado a nós e que faça parte disto tudo, porque faz, não é? Da língua portuguesa. Com certeza que sim. Eu agradeço a todos também. Obrigado e continuem a espalhar essa Portugalidade e a demonstrar essas coisas tão boas que nós temos. Verdade. Muito obrigada. Obrigado, sim. Obrigada a todos. Tchau, prazer. Foi um prazer. Tchau, obrigada.